Capítulo 8. Vamos ver esgotos pluviais. Veremos métodos para dimensionar sarjetas, bocas de lobo, galerias pluviais. Veremos o que é cada um destes elementos. É muito importante o conceito do coeficiente de runoff para o dimensionamento da drenagem pluvial. Já veremos no slide seguinte o significado do coeficiente de rolamento ou coeficiente de runoff. E abordaremos em outros slides detalhadamente o significado do período de retorno T que nós devemos adotar para projetos na drenagem pluvial. Tabela 8.1 nos apresenta, colocando aqui o nosso sinalizador, vários valores para o coeficiente de rolamento dependendo do tipo de área. Certo? Uma área no centro de uma cidade, coeficiente de rolamento 0,7 a 0,95, ou seja, 70% a 95% das águas pluviais incidentes rolam e não penetram. E na tabela 8.2, coeficientes de runoff, ruas asfaltadas. 70 a 95% das águas incidentes rolam, chegarão aos elementos de drenagem pluvial, sarjetas, bocas de lobo, galerias, que nós devemos dimensionar. Agora notem que, para terrenos relvados, grama, o coeficiente de runoff aumenta conforme o aumento da declividade do terreno, o que é bem intuitivo para nós. Um terreno com relva com pouca declividade, temos um determinado rolamento, escorrimento superficial. Já se o terreno é bem mais inclinado, mais águas incidentes no terreno vão rolar. Aqui nós vemos um pavimento de um passeio em Porto Alegre, uma determinada largura. Quando eu trabalhei na construção civil, 1980 até 85, os passeios em Porto Alegre eram totalmente impermeáveis. O arenito ou asfalto, posteriormente uma lei municipal exigiu asfalto, ocupava toda a largura do passeio. Se aqui tudo fosse asfalto, a chuva incidente rolaria praticamente toda, chegaria a 90% a 95% na sarjeta. Mas o que nós vemos agora, e esta foto eu fiz, eu a gerei há cerca de 3 anos. Ela apresenta um pavimento viário em Porto Alegre e estas atenções vocês deverão seguir quando projetarem prédios em Porto Alegre. Conforme a largura do passeio, nós temos leis municipais, nós temos um caderno de drenagem urbana que eu vou disponibilizar no Moodle. Conforme a largura do passeio, vocês têm o direito de colocar um pavimento impermeável numa determinada largura, devendo preservar junto ao meio-fio uma faixa permeável, aqui com grama. Se o passeio for largo, e este o é, também junto aos limites do imóvel, nós devemos colocar piso permeável. E observem que, dependendo da área do condomínio, lá dentro nós estamos vendo grama. Por leis municipais em Porto Alegre, também um determinado percentual da área total do terreno deverá ser piso permeável. Imprescindível o atendimento destas exigências municipais para o licenciamento em Porto Alegre. Neste item 8.1, nós veremos a capacidade de condução hidráulica das sarjetas. Por ora, vamos ver detalhes construtivos, aos quais nós devemos atentar para escoar uma vazão conhecida. Aqui, neste primeiro caso A, nós vamos considerar, para dimensionar a sarjeta, que a água vai escoar, colocando o indicador, vai escoar por toda a calha da rua, ou seja, nós vamos considerar que a água possa ocupar toda a altura, chegando quase a invadir a pista, a calçada. Tá? Então, aqui a capacidade máxima da calha da calha. E aqui nós temos que considerar, no dimensionamento, a declividade I subíndice T, 3 centímetros por metro, seria
esta declividade transversal no corte da sarjeta. Certo? E nós trabalharemos também, para dimensionar esses elementos, com uma declividade que seria aqui perpendicular ao plano do monitor, que é a declividade que vai induzir, que vai forçar, que vai ditar o escoamento das águas. Quanto maior a declividade longitudinal, maior a velocidade de escoamento. Aqui, o projetista vai admitir dimensionar a sarjeta de modo que a água tenha a altura I subíndice 0. Ou seja, transportando para cá, a água vai ocupar toda a altura possível da sarjeta. Nós veremos agora uma outra consideração, onde o projetista vai trabalhar com uma lâmina menor do que a máxima possível. E aqui, a água agora escoa pela sarjeta e o projetista vai limitar a lâmina a esta altura Y e não vai permitir que chegue à altura máxima possível. Com esta atenção, serão criadas facilidades para que um pedestre com um passo normal, um pouco esticado, possa cruzar a rua sem molhar o pé. Já se nós permitíssemos que a água fosse ao nível máximo, talvez não fosse possível, tivéssemos que pisar num ponto intermediário, o que é desagradável. Esta lâmina aqui, por vezes, e é desejável que os editais para obras de drenagem especifiquem qual a máxima altura que a água pode ocupar na sarjeta. Se nós atingirmos a altura máxima da água permitida, aqui seria um ponto, olhando em planta, onde nós colocaríamos o quê? Colocaríamos uma boca de lobo, para que a água saia da superfície. Esta equação correlaciona a velocidade de escoamento, é a expressão da Strickler-Manning, com a qual vocês já tiveram contato. Ela correlaciona a velocidade de escoamento numa sarjeta, por exemplo, com um coeficiente K, para nós, sempre 60. Declividade longitudinal, aquela que dita o escoamento da água na sarjeta, elevado ao meio, que multiplica o raio hidráulico elevado a 2/3, recordando que o raio hidráulico é o quociente entre a área molhada e o perímetro molhado. Nós veremos graficamente, nos próximos slides, o que é o raio hidráulico, sua utilidade, e atentem sempre em todas as equações para as unidades que devemos dar entrada nas variáveis independentes e o que vai resultar para a variável dependente. Este exemplo apresentado nas páginas 3, 4 das notas de aula, nós não resolveremos aqui neste slide. Eu vou apresentá-lo na nossa aula presencial, que ocorrerá logo após o feriado de 7 de setembro. Então, nós faremos um exercício de dimensionamento de sarjetas, na aula presencial que se seguirá. Bocas de lobo. As chamadas bocas de lobo são os locais onde as águas pluviais saem da superfície para ingresso nas galerias. Via de regra, localizam-se nas vias urbanas junto ao meio-fio das calçadas. Quando a topografia tem declividades acentuadas, a localização das bocas de lobo deve ser adotada com critérios. E mesmo em casos de topografia de pouca declividade, pensem em locais adequados. Em um slide mais adiante, nós acompanharemos reflexões sobre locais para colocar bocas de lobo. As caixas que estão solidárias às bocas de lobo, nós as veremos em detalhes gráficos, comentando detalhes construtivos. Esta fotografia, eu abaixei-me, coloquei o celular junto a uma boca de lobo e aqui está a caixa onde as águas pluviais caem e, em um dos lados desta caixa, aqui não visível,
há uma tubulação de diâmetro pelo menos 30 milímetros, 300 milímetros, 30 centímetros. Via de regra, todas as bocas de lobo têm saída 30 centímetros. Mas esta tubulação de saída está completamente tapada por resíduos. Deve haver aqui uma camada de mais de meio metro de resíduos obstruindo a canalização de saída destas águas. É um problema isto na drenagem urbana, de difícil solução, porque a solução não está na engenharia, a solução está na educação, na nossa educação. Uma outra boca de lobo ao lado daquela, onde se pode ver que isto infelizmente, é uma realidade predominante. É uma atividade extenuante que tem os serviços de limpeza pública, agora isto está ao encargo do DEMAI em Porto Alegre, tentar compensar com manutenção as faltas de atenções que nós temos para aonde colocarmos os resíduos. Aquela reflexão sobre a qual eu falei. Aonde colocar bocas de lobo? PV, poços de visita. Poço de visita e sobre as galerias pluviais representadas por traço contínuo, as setas. Estas indicam a declividade, o caminho das águas, quase sempre ditada pela declividade do terreno. Raramente contraria a declividade do terreno. Entre um PV e outro, foi inserida aqui uma caixa de ligação, outra caixa de ligação. A utilidade: fazer com que bocas de lobo colocadas no meio da quadra façam a inserção na galeria pluvial sem que tenhamos que construir um PV. O PV tem um custo mais significativo, mais elevado do que uma caixa de ligação. O PV é dotado de uma tampa de ferro fundido e a caixa de ligação recebe uma cobertura, uma laje removível de concreto armado. Quando ocorre uma obstrução do PV desta esquina, no trecho da galeria, desta esquina até a outra, PV, PV, e não for possível remover a obstrução por métodos tradicionais, com cabos rotativos, descargas d'água, então nós abrimos uma caixa de ligação. Temos que levantar a tampa de concreto, às vezes já coberta por asfalto, para termos um ponto intermediário para tentar a desobstrução. Quando nós caminhamos numa via asfaltada, mesmo que o asfalto esteja cobrindo esta laje, nós sabemos da sua presença. As cargas móveis que passam aqui provocam um discreto abaulamento do asfalto no entorno da tampa. E a tampa de concreto, apoiada em uma caixa de alvenaria, resiste a estas pressões das cargas móveis e são apresentadas para nós em alto relevo, como que sobressaindo levemente acima do nível do asfalto. Vejam que as bocas de lobo estão sempre colocadas aos pares, em lados opostos da rua. Ao invés de trazer a água desta caixa de lobo para cá, ou desta para cá, nós fazemos a descarga de uma das caixas coletoras na caixa da outra boca de lobo. Inserimos no PV. Aqui também inserimos no PV. Isto para minimizar o número de inserções de tubos na parede do PV. Se nós fizéssemos a ligação direta, teríamos uma ligação, 2, 3, 4, mais o tubo que sai, 5. Talvez tivéssemos um tubo entrando, 6. Isto aí dificulta a execução. Quanto menos inserções nós tivermos no PV, melhor. As inserções, por vezes, são um ponto crítico, fica algum defeito, algum caminho para que águas externas penetrem por ali, vai carreando o terreno, certo? Então, eram estas as considerações, e vejam que o terreno cai para cá, o terreno cai da esquerda para a direita. Vejam que antes de chegar numa esquina, colocou-se um par de bocas de lobo. Isto
vai possibilitar que as pessoas, aqui também, a água vinha descendo, antes de chegar na esquina, um par de bocas de lobo. Isto significa que nós teremos uma travessia em seco aqui para o pedestre. Aqui outra. As águas que vêm pela sarjeta, com o escoamento ditado pela topografia, entram na boca de lobo, o caminho seco. Aqui, então, vocês veem representadas aquelas faixas listadas, caminho, travessia para pedestres. Às vezes, no meio da quadra, pode haver aquela travessia para pedestres pintada ou não, mas se vocês, num dia de chuva, estiverem transitando aqui, tiverem que cruzar a rua, cruzando aqui, vocês poderão pisar na água da sarjeta. A água penetra na boca de lobo, dos dois lados. Aqui, a sarjeta está seca. Ponto de travessia. São estas considerações sobre critérios para localizar bocas de lobo. Aqui, colocações na forma de texto, muitas já consideradas na figura. Nós as colocamos em lados, dos dois lados da rua. Quando a saturação da sarjeta o requerer. O que significa? Quando a saturação da sarjeta pedir a boca de lobo. Na medida em que nós vamos nos desenvolvendo ao longo de uma sarjeta, cada vez a vazão d'água vai aumentando. Vai aumentando a largura da água ocupada na sarjeta e vai ocupando a lâmina d'água junto ao meio-fio. Então, quando nós estivermos atingindo o limite de 15 centímetros de lâmina d'água, seja qual for, nós, para não ultrapassarmos esta altura do nível da água, colocamos ali uma sarjeta. Dali para baixo, a vazão começa com 0 e irá decrescendo. Sarjetas em pontos baixos das quadras. Não apareceu na figura anterior. Quando de uma esquina até a outra, nós tivermos o ponto mais baixo, uma barriga, digamos assim, no sistema viário, bem no meio da quadra. Ali, temos que colocar bocas de lobo. Espaçamento entre bocas de lobo se sugere 60 metros. Geralmente, quase sempre, os editais os editais para obras públicas devem prescrever o espaçamento mínimo entre bocas de lobo. Certo? Ou então, quando elas serão colocadas quando a lâmina d'água atingir, por exemplo, 15 centímetros de altura. Em todas as cidades nós vemos desatenções em obras, não sei se de projeto ou da execução, na Avenida Ipiranga, quando pegamos lá na cabeceira dela, na Antônio de Carvalho, para vir em direção ao centro. Aquela pista foi construída quando eu entrei no IPH, fim de 78, 79, ela estava em construção, e antes ali não havia aquela pista de concreto, era uma pista secundária, estreita, paralelepípedos. Foi feita a pista de concreto, mas entre uma boca de lobo e outra se deixou uma distância de pelo menos 150 metros, talvez 300, não recordo. Ali foi necessário, depois de alguns anos, porque uma chuva média fazia com que a água subisse no passeio. Foi necessário criar uma solução em vários pontos intermediários entre uma boca de lobo e outro da Ipiranga, se fizeram planos inclinados. A calçada foi rebaixada junto à margem do dilúvio, se criou uma via de escoamento superficial para dentro do canal. Aqui já falamos, localização das bocas de lobo logo antes da travessia para pedestres. Este ponto 5 aqui, explicar na forma de texto é um pouco complicado, eu vou explicá-lo na nossa próxima aula, que será presencial, a primeira aula após o feriado da 7 de setembro. Vimos aqui um tipo de boca de lobo, que a abertura para ingresso das águas fica no meio-fio, é uma abertura vertical, também chamado ralo de guia. É o tipo mais adotado. Então, nós vamos ainda hoje, em função de uma vazão conhecida que chega para ingressar aqui, nós vamos ser convidados num exercício a estabelecer qual deve ser a largura da boca de lobo. Vamos ver outro tipo. Agora, no tipo seguinte, a abertura para ingresso das águas não estará no plano vertical. Eu vou tentar falar mais devagar.
Agora, nós vemos aqui uma boca de lobo chamada ralo de sarjeta, ou grelha, lembra a grelha do churrasco? É uma abertura horizontal, está mais ou menos concordando com o nível do pavimento da rua. Ela tem dimensionais B e A, muitos municípios têm estes dimensionais padronizados. Então, num exercício, em função de uma vazão que será informada, chegando aqui, nós devemos estabelecer quais os dimensionais A e B para que ocorra o ingresso da vazão que será aportada a esta concepção de boca de lobo. Observem. Agora, nós temos o que se chama, com o nosso sinalizador, o ralo combinado. O ralo combinado. Combinado porque ele tem a abertura no plano vertical, boca de lobo de meio fio, e a boca de lobo solidária, horizontal, o chamado a grelha, um dos nomes. Bem, então esse tipo de boca de lobo tem uma capacidade de admissão maior e uma observação pertinente. Vocês estão vendo até agora a representação de barras metálicas. Estas barras metálicas, elas foram, digamos, concebidas para evitar que os resíduos ingressem para as bocas de lobo. Mas em muitos municípios onde elas foram adotadas, elas são arrancadas. Por quê? Porque elas seguram aqui muitos detritos, plásticos, embalagens PET, longa-vida, papel, papelão, que fecham o ingresso das águas. Então, elas, infelizmente, não cumprem a função de reter uns poucos resíduos, mas ficam obstruídas pelas nossas desatenções para com a destinação dos resíduos sólidos. Vejam o item 822. Capacidade de engolimento no ponto mais baixo de sarjetas. Vejam a figura. Esta equação que nós veremos, ela vai nos dar qual é a vazão que poderá entrar por esta boca de lobo, recebendo água pelos dois lados da mesma. Esta boca de lobo é uma que se situa entre uma esquina e outra, quando, no trajeto entre uma esquina e a esquina seguinte, nós temos um abaulamento da rua e a cota mais baixa está equidistante das esquinas, ou mais próximo uma da outra. Então, ali, obrigatoriamente, devemos colocar uma boca de lobo. E, quando a água chega pelos dois lados, a vazão que poderá ingressar, vazão Q, vai depender do comprimento da soleira. Aqui, L. O cursor não estava ativado. Vamos lá, então. O L da equação é este dimensional que eu estou varrendo aqui com o cursor. E o Y é a altura d'água no momento em que ela vai chegar em frente ao vão da boca de lobo. Certo? E sempre observem, sempre atentem para, em função das unidades de entrada para as variáveis independentes, membro direito, qual a unidade que vai resultar para a variável dependente no membro esquerdo. Aqui veremos uma outra equação aplicável quando nós queremos dimensionar uma boca de lobo vertical, boca de lobo de guia, como se chama. Bem, então, para dimensionarmos, nós temos que conhecer a vazão de projeto Q. E nós temos que trabalhar com a lâmina d'água. Qual vai ser a lâmina d'água que nós estamos admitindo que ocorra logo antes de chegar na boca de lobo? Y. E, conhecida a vazão, conhecida a altura da lâmina d'água, nós vamos determinar a grandeza L. Certo? Qual vai ser esta dimensão para que a boca de lobo consiga admitir o ingresso da vazão de projeto Q? Certo? Aqui nós vemos uma figura, uma representação gráfica, um ábaco, podemos chamar, é a figura 8.8 das notas de aula. Nós, em seguida,
vamos utilizar este ábaco para, de uma forma sem utilizar equações, estabelecermos dimensionais. O L, conhecida a vazão Q, conhecida a lâmina d'água, nós possamos dimensionar a grandeza L. Bem, agora observem esta equação e quando que nós devemos aplicá-la. Quando a água estiver afogando a boca de lobo, como vemos na figura, a água, sinalizador, como a água está afogando a boca de lobo, certo? E quando se cumprir esta condição de que a altura d'água sobre a boca de lobo, y, altura d'água sobre a boca de lobo, y, for maior do que o dobro de h, abertura da guia. Aí que nós podemos aplicar esta fórmula. Embora aqui o y não seja o dobro de h ou mais, esta fórmula é aplicável quando y for pelo menos o dobro de h. Bom, então a vazão que poderá ser admitida por esta abertura afogada vai depender do comprimento L, a dimensão perpendicular ao monitor, a largura da boca de lobo vista em planta. Vai depender de H, é a abertura vertical da boca de lobo, e vai depender de Y'. Y' está aqui representada. É a distância entre a superfície da água e a metade do vão vertical da boca de lobo. Y'. E o Y', que é o que entra na fórmula, o Y' é y menos h sobre 2. Vejamos na figura. Y' é y menos a metade de h. Certo? Agora, vamos ver como que nós dimensionamos uma boca de lobo grelha, aqui vista em corte, quando está sublinhado. Esta equação é válida quando a profundidade de lâmina é de até 12 centímetros. Então, a lâmina Y sobre a grelha é, no máximo, 12 centímetros. Aí aplica-se esta fórmula. E ela diz que a vazão que poderá ingressar vai depender do perímetro desta grelha e da lâmina d'água elevado a 3/4. O que é o perímetro da grelha? O perímetro vai ser esta dimensão 2 vezes, porque tem os dois lados da grelha vista em planta, mais a dimensão perpendicular ao monitor, que vai de um lado ao outro da grelha. Então, o perímetro é 2 vezes esta dimensão, mais a dimensão maior da grelha, não observada aqui no corte. Destaco novamente. Esta equação só se aplica quando esta submergência da boca de lobo grelha for de, no máximo, 12 centímetros. Bem, alguém já deve ter se perguntado, e quando a grelha estiver afogada a mais do que 12 centímetros, o que eu faço? Usa esta equação. Quando o afogamento da grelha horizontal for maior do que 12 centímetros, nós trabalhamos com este coeficiente, sempre, lâmina d'água raiz, e a área da grade, excluídas as áreas ocupadas por barras. Sinalizador. Então, o Y, a lâmina d'água, e a área vem a ser
a área útil para a passagem da água. Então, se vocês têm uma grelha de ferro, a área não é a poligonal completa da grelha, é somente os vazados. Os vazados. Então, nós teríamos que conhecer o gabarito da grelha, o gabarito para trabalharmos com a área útil para a passagem da água. E mais, e mais. Até agora não falei, mas sempre que nós dimensionamos boca de lobo, nós devemos adotar uma determinada obstrução por detritos. Eu não posso admitir que vá ocorrer a condição ideal da boca de lobo estar totalmente livre de detritos. Então, essa atenção, uma vez determinada a área para a passagem da água, nós vamos aplicar um limitador da vazão devido à presença de detritos. Agora, um caso especial, eu não vou cobrar em prova, mas apresento simplesmente. Quando aquela boca de lobo grelha, que fica no plano horizontal, ela tiver uma lâmina d'água que esteja compreendida entre o valor da abertura vertical da boca de lobo e o dobro desta dimensão. Quando ocorrer esta condição rara, a boca de lobo vai funcionar de uma forma de transição que vai funcionar mais ou menos como se fosse um vertedor ou se fosse como um orifício afogado pela água. Se for como vertedor, a fórmula a considerar seria esta que nós já vimos, num slide anterior há pouco, ou esta que também acabamos de ver. Então, esta situação em que a lâmina d'água está compreendida entre o valor da abertura vertical da boca de lobo e o dobro, eu não apresentarei em provas nem cobrarei em trabalhos. Até agora, muita teoria, nada de prática. Na próxima aula, faremos alguns exercícios. Aqui, nesta proposta, este exemplo, que está lá pela página 8, nós vamos dimensionar uma boca de lobo. A vazão de projeto é informada. Mais adiante, nós vamos começar calculando, mas aqui já é informada. A lâmina d'água, quando vai chegar em frente à sarjeta, 10 centímetros. Abertura vertical da boca de lobo H, 5 centímetros. Perdão. A depressão, 5 centímetros, é o afundamento, aqui não representado, que nós fazemos quando a sarjeta vai chegar em frente à boca de lobo. Nós rebaixamos a pista, 5 centímetros. Agora sim, a altura da abertura da guia, da boca de lobo, 15 centímetros. Bem, vamos dimensionar então como sendo a boca de lobo guia. A fórmula já foi apresentada e aqui está. A fórmula era esta. Vazão, aqui em função da dimensão L e da lâmina d'água. Mas para dimensionar, nós vamos explicitar a variável L. Nós já sabemos a vazão de projeto. E nós já temos a informação de que a lâmina d'água Y é 10 centímetros. Então, nós vamos explicitar o L aqui, a mesma equação explicitando L. Jogamos a vazão 94 litros por segundo. Aqui faltou um zero. Destaco aqui, mas na nota de aula deve estar correto. Aqui é 0,094. Repito, aqui é 94 litros por segundo, que é 0,094. Divido por 1,7, lâmina d'água na 3/4, e deu este comprimento. Comprimento L, 1,75. Quando que vocês viram uma boca de lobo com 1,75 m de comprimento? Nunca. Então, nós temos que ver, no município para o qual projetamos, qual é o valor da boca de lobo L. Quanto mede a boca de lobo padrão feita em pré-moldado? Aqui nós estamos considerando que a boca de lobo padrão do município tenha 1 metro. Nós calculamos que vamos precisar de 1,75 m. O que nós fazemos? Nós vamos colocar
dois destes pré-moldados, um do lado do outro. Teremos, então, dois pré-moldados com L, 1 metro. Nós teremos 2 metros excedendo ao valor calculado como o exatamente necessário. Seguindo até aí, aqui, vocês observam aqui a figura 8.8. É uma forma que, ao invés de resolver aquele exercício que acabamos de fazer, de mencionar a boca de lobo na abertura vertical do meio-fio, se eu não quiser usar equações, quiser usar um ábaco, posso fazê-lo. Nós entraremos aqui informando a altura da abertura da boca de lobo, 15 centímetros, estaríamos aqui. Aí depois nós informaríamos aqui a razão da lâmina, que era informada a 10 centímetros, dividido pela abertura vertical H, altura. 0,10 por 0,15, 0,67. 0,60, 0,65, 0,67. Aí, unindo 0,67 com 15, 0,67 com 15, eu faço a leitura aqui, na linha central, do valor da vazão Q dividido pela largura da boca de lobo. Conhecida a vazão de projeto, certo? Dividindo ela pela largura da boca de lobo, nós vamos pegar aqui um valor. Isto é apresentado agora no slide. Bem, acabei adiantando o que agora nós vemos aqui na forma de texto. Nós vamos dimensionar uma boca de lobo vertical, boca de lobo de guia, sem usar fórmulas hidráulicas. Na prova é válido fazê-lo, a critério de cada um. Bem, então entrando naquele ábaco, como eu acabei de apresentar, nós entramos lá na linha da esquerda, nos situando, deixa eu ver se eu não referi errado, abertura da guia. Abertura da guia. Abertura da guia. Sim, estava certo. Abertura da guia. Ah, sim, sim. Sim, sim, tá certo, tá certo, tá certo. Abertura da guia, mas aqui foi a observação. Só vale este ábaco que eu apresentei no slide anterior e vou tornar a apresentar a seguir, ele só vale quando, em frente à boca de lobo, nós tivermos um rebaixo na sarjeta de 5 centímetros, certo? Então, naquela figura, nós vamos entrar com a relação. Lâmina d'água foi informada 10 centímetros. Abertura vertical da boca de lobo, 15 centímetros. O quociente dá 0,67. Então, nós entramos lá na linha da esquerda com a altura vertical da abertura da boca de lobo, 15 centímetros. E na linha bem da direita, o quociente, lâmina d'água sobre a abertura vertical de 15 centímetros, 0,67. Dá 55 litros por segundo por cada metro. É o chamado quociente Q sobre L. Este valor é lido na coluna central. Como a vazão de projeto era conhecida, foi informada, esta igualdade Q sobre L é igual a 55 vai nos permitir explicitar o valor de L. L vai ser igual a 94 litros por segundo, dividido por 55 litros por segundo por metro. 1,71 m. Aplicando fórmulas hidráulicas, havíamos calculado 1,75 m. Por aqui, 1,71 m. Como a largura da boca de lobo padrão é 1 metro, nós colocaríamos as duas bocas de lobo lado a lado. E então, o gráfico, H, 15 centímetros.
H. Aqui na linha da direita, o quociente lâmina sobre abertura vertical da boca de lobo, deu 0,67. 0,50, 0,60, 0,67. Se botarem uma reguinha, 0,67, unirmos com 15, vai dar aquele quociente de 50 e poucos litros por segundo por metro que nós utilizamos. Então, esta é uma forma alternativa de dimensionarmos uma boca de lobo guia sem usar a fórmula hidráulica. Agora, para aquelas mesmas informações do exercício, vazão de projeto 94, abertura da boca de lobo vertical 15 centímetros, lâmina d'água chegando na boca de lobo 10 centímetros, nós vamos dimensionar uma boca de lobo grelha. A equação a ser considerada, já apresentada, é esta, apresentada no item 822. Bem, para dimensionar a boca de lobo, o que nós vamos ter que explicitar é o perímetro P. O perímetro P é A mais 2 vezes B. Não computamos esta lateral porque é uma lateral cega para efeitos da entrada de água. Explicitado P, vazão de projeto, lâmina d'água 0,10, perímetro 1,75 m. Isto aqui, deverá ser 1,75 m. Mas, quando dimensionamos bocas de lobo, nós não a executamos com o dimensional projetado. Nós pegamos a boca de lobo padrão do município, se houver, certo? E vamos ver quantas bocas de lobo serão necessárias para que tenhamos um perímetro, aqui, de 1,75 m. Esta face A é solidária na guia. Vamos supor que a boca de lobo do padrão do município seja 0,29, valor de B. Certo? Então, se o perímetro, aqui em vermelho, é A mais 2B, vejam aqui. Perímetro A mais 2B. Perímetro, já calculado, 1,75. Vai ser igual a A mais 2 vezes B. E o 0,29 é o padrão do município. Nós estamos adotando. Resta como variável a ser determinada a grandeza A. Resulta 1,17 m. Ah, mas a grelha padrão do município não tem 1,17 m. Tem 87 centímetros. Tudo bem. Colocaremos duas grelhas lado a lado. As duas grelhas com 0,87 vão exceder a lo largo o dimensional A que nós calculamos como sendo o necessário. Vamos lá? Uma vez mais. Os mesmos dados de projeto. Vazão de projeto 94 litros por segundo. Abertura vertical da boca de lobo 15 centímetros. Lâmina d'água 10 centímetros. Agora nós vamos propor, vejam que quando nós adotamos só boca de lobo vertical ou só boca de lobo horizontal, nós utilizamos duas bocas de lobo lado a lado. Agora nós vamos propor uma boca de lobo combinada. Abertura vertical, abertura horizontal. Não necessariamente esta dimensão, esta largura da abertura vertical é igual a esta dimensão da abertura horizontal, da grelha. Até na maioria dos casos eu creio que são diferentes. Bem, boca de lobo guia padrão. Altura H 0,15 metros. L é 1 metro. Estamos admitindo, padrão municipal. Agora a boca de lobo grelha, esta horizontal. Dimensão A, 0,87. Dimensão B, 0,29. Bom, para dimensionar a boca de lobo combinada, nós vamos aplicar duas equações. Uma equação que nos dá a vazão que ingressa pela boca de lobo vertical e outra equação que nos dá
a vazão que ingressa pela boca de lobo grelha horizontal. Aqui, primeira equação aplicada, vai nos dar a vazão que ingressa no vão vertical com o dimensional L, 1 metro. Então, substituindo-se as variáveis, a lâmina d'água 10 centímetros, resulta que vai ingressar pelo plano vertical 54 litros por segundo. E para a grelha, com a equação já abordada, entramos com a lâmina d'água 0,10 elevado a 3 meios. Entramos com o perímetro P. Ora, temos o perímetro aqui da grelha vai ser, para o padrão municipal, dimensionais A e B, vai ser 0,87 mais 2 vezes 0,29. Aqui está o perímetro P, é o que está entre parênteses. 0,87 mais 2 vezes 0,29. O coeficiente resulta, então, 78 litros por segundo ingressando na grelha horizontal. Então, a vazão total que vai ser admitida por esta boca de lobo combinada é a soma das duas vazões, que perfaz um total de 132 litros por segundo. Excede a vazão de projeto que nos foi informada, razão pela qual nós adotaremos apenas uma concepção como vista aqui, um módulo único que conjuga uma boca de lobo vertical com a grelha horizontal. Item 823, capacidade de engolimento em pontos intermediários de sarjetas. O que significa uma sarjeta? Capacidade de engolimento em ponto intermediário de sarjetas. Vejamos, vamos supor que aqui, onde assinalo, seja uma esquina, e lá na outra extremidade, a esquina oposta. Há necessidade de coletar as águas num ponto intermediário entre uma quadra e outra. Para quê? Para evitarmos que esta vazão se torne excessiva, que a largura da lâmina d'água junto ao passeio seja muito larga, impedindo a passagem de pedestres. Então, nós usamos uma sarjeta desse tipo. Ponto intermediário entre uma esquina e outra. A declividade, atentem, é constante de uma esquina até a outra. Ou seja, a água aproxima-se da boca de lobo apenas por um lado. E vejam aquele rebaixo aqui, ele é um convite para que as águas ingressem perpendicularmente ao monitor na boca de lobo. E vejam que aqui, ao final, uma parcela da vazão escapa. Pela inércia com que as águas vêm, apesar da depressão, acontece de uma parcela das águas, quando de chuvas intensas, seguirem em direção à esquina mais baixa. Bem, já falei isto aqui, e este tema aqui ele é complexo e eu prefiro, se nós tivermos tempo, apresentar este item 823, que começa na página 10 e vai até o final da página 12. Prefiro apresentá-lo em aula presencial. Vamos ver apenas algumas ilustrações que estão neste item 823. Esta é uma figura, a figura 8.9, que ela apresenta em planta as águas se aproximando, a depressão. Aqui a largura da boca de lobo simbolizada por um L maiúsculo, L, certo? E aqui vejam a mancha d'água que eu me referi. Se aproximando da sarjeta, uma grande parte entra, convidada que é pela depressão em frente à abertura da boca de lobo. Mas uma parcela, vejam aqui, escapa em direção à esquina mais baixa.
Aqui a figura anteriormente apresentada e aqui detalhes que prefiro comentar numa aula presencial. Uma ampliação de um detalhe da figura 8.9, a largura L, que é o ingresso que convida as águas de Lobo a ingressarem, o rebaixo. O rebaixo ele é formado por 3 planos inclinados. Um plano, o plano maior e o plano menor. E aqui a mancha d'água, percebe-se claramente como grande parte da vazão ingressou na boca de Lobo, mas uma parte, quando de chuvas intensas, vai em direção à esquina com topografia mais baixa. Aqui, um detalhe mais ampliado também da figura 8.9, mostrando que nós temos uma velocidade de aproximação com uma lâmina Y0, altura d'água, na vazão que se aproxima, a abertura H minúsculo, que é a altura da abertura da boca de Lobo, e outros detalhes. Aqui uma velocidade V maior do que a velocidade de aproximação, devido à rampa inclinada, certo? Nós temos uma maior velocidade de escoamento e, consequentemente, a lâmina vai baixando, vai baixando. Então, estes detalhes construtivos... eu não vou cobrar em prova, o item 823, certo? Que vai da final da página 10 até a página 12. Aqui ainda mais detalhes. Bem, o item 824 trata de algo muito importante. Não nos deixemos enganar por exemplos de dimensionamento que nós encontramos na bibliografia e até mesmo alguns exemplos que nós já fizemos nesta nota de aula, dimensionando bocas de lobo. Mas, nas notas de aula, na aula presencial, eu destaquei que nós devemos sempre compensar as aberturas da boca de lobo. Se nós calculamos com uma determinada altura H, eu preciso de uma boca de lobo de 89 centímetros de largura, e eu verifico que a boca de lobo tem capacidade de engolimento da vazão de projeto. Mas, vejam essa imagem. Será que ela está nas condições que eu admiti no projeto? Vejam a obstrução e muito provavelmente, às vezes, não sei se aqui é o caso, as caixas da boca de lobo, que deveriam ter uma profundidade de 1 metro ou mais, elas estão cheias de detritos até de terra. Bem, então, vamos ver compensações que nós devemos adotar, majorando os dimensionais que nós calculamos como necessários para admitir a vazão de projeto. Então, as fórmulas para dimensionar a abertura das bocas de lobo BL valem se elas estiverem livres, mas vamos considerar sempre um determinado percentual de obstruções, majorando as dimensões explicitadas nos cálculos. Esta frase aqui é importante para um bom entendimento da tabela 8.3, esta observação. Falar de 80% de esgotamento é o mesmo que dizer 20% está obstruído. Reflitam. 80% de esgotamento é o que tem a boca de lobo. Significa, ela está 20% obstruída. Então, esta tabela nos dá os percentuais de esgotamento, tendo claro o conceito. Ou seja, os coeficientes de redução nas bocas de lobo por detritos. Aqui, ó, sarjetas em ponto baixo, bocas de lobo nas sarjetas em ponto baixo das sarjetas. Isto é, quando a água chega na boca de lobo, aproximando-se pelos dois lados. E
local da boca de lobo na sarjeta num ponto intermediário da sarjeta é quando, de uma quadra até a outra, caimento contínuo. E no meio da quadra, num ponto intermediário, vai a abertura. É o que nós acabamos de ver naquelas figuras que eu disse que não cobrarei em prova. Se eu cobrasse, o aproveitamento não seria bom, porque o tema é complexo. Bem, então aqui, ó, local das bocas de lobo nas sarjetas, ponto baixo, água chegando pelos dois lados e eu adoto uma boca de lobo simples, aquela abertura retangular na face do meio-fio, do paralelepípedo ali da calçada. Uma boca de lobo com grelha, ou seja, a boca de lobo com grelha é aquela que está na vertical, a abertura, mas ali tem um barramento de ferro, como nós vimos há pouco numa figura, para evitar que os resíduos ingressem nas galerias. E a boca de lobo combinada é quando nós temos a abertura tanto no plano vertical, no meio-fio, como no plano horizontal, um segundo espaço, um segundo vão para o ingresso das águas. Boca de lobo combinada. A nota de aula está farta de ilustrações para bocas de lobo simples, com grelha e combinada, e em seguida nós veremos fotos, ainda nessa aula de hoje. Então agora aqui, ó, se é uma boca de lobo simples, abertura vertical no meio-fio, nós vamos admitir 80% de esgotamento sobre o valor teórico. Valor teórico é o que pode entrar de água na boca de lobo se ela estiver totalmente desobstruída. Quando a boca de lobo tiver grelha, ao invés de ter aquela boca escancarada, aberta, ela tem agora o barramento de ferro, tem grelha. Então nós devemos considerar que ela só poderá esgotar 50% do valor teórico. Certo? Porque ela vai reter muito mais sólidos do que se fosse aquela abertura totalmente escancarada. E a boca de lobo combinada? Ela tem um percentual de esgotamento intermediário entre a boca de lobo simples, aberta, a boca de lobo com grelha, a boca de lobo combinada, tem uma capacidade de esgotamento de 65%. Como eu disse, eu não vou cobrar em prova boca de lobo em ponto intermediário, aquela em que a água chega apenas por um dos lados. Compensação dos dimensionais de boca de lobo devido às obstruções. Vocês aplicaram a fórmula em função de uma vazão de projeto e chegaram que deverão ter uma boca de lobo com 15 centímetros de altura para ingresso da água e 1,5 metro de largura. Certo? Agora, como que nós vamos compensar? Então, nunca devemos esquecer de majorar os dimensionais da boca de lobo, resultante dos cálculos, por causa dos detritos que causam obstruções. Como proceder para majorar os dimensionais? Como fazer uso daquela tabela que acabamos de ver? Esse tema nós vamos ver numa aula presencial. Nesta aula presencial, em que abordaremos esta compensação do que nós calculamos para a boca de lobo, nós vamos resolver um exercício no quadro que está nas páginas 13 e 14 das notas de aula. Esse gráfico ele é bem significativo. Porto Alegre vem, como eu destaco nas nossas aulas, principalmente
ou talvez até exclusivamente por atenção do professor Tucci, já aposentado pela URGS, professor durante muito tempo no IPH, ele vem propondo, vem projetando reservatórios para amortecer águas de cheia. Amortecer águas de cheia significa as águas escoam pela ação da gravidade nos sistemas de drenagem pluvial e elas tendem a convergir para pontos de mais baixa cota. Se eu não retardar a chegada das águas ao ponto de mais baixa cota, o que vai acontecer lá? Alagamentos. Então, estes reservatórios de amortecimento, eles funcionam como pulmões. Quando de chuvas intensas, eles admitem o ingresso das águas em grande vazão. Mas, por uma tubulação de fundo, eles liberam uma vazão controlada, limitada, para que o escoamento prossiga para as zonas mais baixas. Cessada a chuva, aquela água vai fluindo de uma forma mais linearizada no tempo. Então, esta situação vocês observam aqui, ó. Hidrograma antes da urbanização. No eixo X, tempo. Não sei se a minha carinha está escondendo ali, mas aqui tem tempo, eixo X. E a ordenada, eixo Y, a vazão. Então, antes da urbanização, da impermeabilização dos pavimentos, da construção de telhados, nós tínhamos uma chuva que causava uma vazão que se distribuía por mais tempo em cada seção de controle. Digamos que nós estivéssemos registrando aqui a vazão que está passando num riacho ou numa grande galeria pluvial. Quando deu uma chuva, nós observaríamos durante bastante tempo a passagem da água. Agora, a curva com o pico mais acentuado. A realidade, dolorosa às vezes, de desatenções nos projetos urbanísticos, impermeabilização excessiva de pavimentos, pátios condominiais. Então, quando de uma chuva intensa, pelo fato do piso ser impermeável ou de baixa permeabilidade, quando ocorre uma chuva, ela escoa mais rápido. Para uma chuva de mesma intensidade que aquela que comentamos antes, em que numa sessão de controle a vazão ocorria durante bastante tempo, se eu ficar agora 30, 40 anos depois, a zona bem urbanizada, eu me coloco na mesma sessão de controle. Eu vou ver que para uma mesma chuva, eu vou ter uma vazão mais acentuada naquele ponto de controle e que vai durar menos tempo. Certo? Então, esta situação indesejável é que Porto Alegre está revertendo para que retornemos a uma situação não igual, mas similar àquela situação de antes da urbanização em nossa cidade. Soluções inovadoras não são adotadas apenas em Porto Alegre. Estas figuras apresentam uma situação que eu documentei em Buenos Aires já faz 4 anos. Vejam, um transeunte circulando no passeio e aqui um carro. Um carro. Estranho, né? O pavimento no mesmo nível do passeio. Nós não vemos aquele degrau. E aqui teria que ter aquela sarjeta. E tem. Está escondida, mas tem. Será que quando chove muito, a água não vai subir no passeio? Estão nivelados a pista dos carros e o passeio. Não, a água não invade. Esse sistema aqui, que está começando a expandir-se no centro de Buenos Aires, ele tem aqui canaletas retangulares que admitem o ingresso das águas. E embaixo desta grelha de ferro fundido, nós temos vários pontos
de Bucas de Lobo, ou talvez recebam outro nome, aonde a água interliga-se por tubulações, provavelmente 300 milímetros, a uma galeria de grande diâmetro que se desenvolve pelo leito carroçável, enterrada na via pública. Certo? Então vejam que nestas situações nós não temos aquela situação que temos aqui no Brasil. Chove muito, pista está bem mais baixa, 20 centímetros ou mais baixa do que o pavimento. Aquele pedestre quer cruzar a rua. Ele tem que dar uma passada de 1,50 m para pisar em seco. Então ele, por segurança, prefere molhar o pé, porque se ele vai dar uma passada de 1,50 m, ele escorrega no paralelepípedo e cai sentado na água. Aqui, notem que a sarjeta, nós não vemos a água. Ela está numa galeria retangular, coberta, e esta galeria retangular aqui, ela tem um caimento. Mesmo que esta rua, de uma esquina até a outra, esteja perfeitamente horizontal, estas canaletas têm, no fundo, um caimento significativo em direção a pontos, um aqui, outro aqui, outro aqui, nos quais a água é lançada na galeria pluvial. Notem esses detalhes aqui, ó, essas balas de canhão. Não sei se realmente são, talvez até sejam um reuso nobre para uma bala de canhão. Então ela serve para quê? Para que aquele proprietário que não está disposto a pagar um estacionamento pago, certo? Ele se atreva a estacionar de graça em cima do passeio. Então estes blocos aqui, lá do outro lado também, eles são colocados para impedir que motoristas descuidados estacionem sobre os passeios. Certo? Aqui é um espaço delimitado, tem ali um contorno, para um estacionamento, provavelmente diante de algum tipo de estabelecimento. Tá? Seguindo. Que calçada estranha. Buenos Aires também. Uma calçada larga. E como é que está o caimento? Observem aqui o meio-fio. Os limites dos prédios. Como é que está o caimento? Aqui no Brasil, a gente dá um caimento em direção ao meio-fio. O caimento aqui viria daqui para cá. E como é que está o caimento aqui? Se fosse aula presencial, eu apontaria o dedo para que alguém responda. Acho que dá para sentir, né, pessoal? O caimento vem do meio-fio para o centro do passeio. E das paredes para o mesmo ponto. Então, a água de chuva que incide nesta faixa, ela escorre para cá. E a chuva que cai nesta faixa, ela tem uma vazão bem elevada, porque se a chuva estiver incidindo inclinada, a água que bate nas paredes dos edifícios, isso é o centro de Buenos Aires, a água que é interceptada em prédios de 30 metros, ela escorre, cai neste passeio e vem para cá. Certo? Então, quando de chuvas intensas, esta faixa aqui poderá ter uma vazão bem acentuada, uma lâmina d'água significativa, mas esta não. Por quê? Porque ela só recolhe a água nesta faixa estreita. Até vejam ali, ó. Se esta calçada tivesse o caimento da parede, caimento contínuo até o meio-fio. O cavalheiro ali, ao descer do ônibus, estaria pisando na água. Mas aqui não. A água da chuva é aquela que incidiu nesta faixa do meio-fio até aqui, uma vazão pequena. Então estas atenções aqui progressivamente vêm sendo adotadas em Buenos Aires. Porto Alegre, eu reapresento esta figura que já foi apresentada. Então também atenções para com pavimentos. Vocês que forem atuar na construção civil, ao projetarem um prédio, terão que também
projetar como vai ser o passeio. Qual é a largura? Dependendo da largura, vocês deverão atender leis municipais de Porto Alegre. Faixa verde, junto ao meio-fio, qual é a largura? Se a calçada for larga, e esta é, outra faixa verde, a partir dos limites condominiais até uma faixa revestida com basalto. Porto Alegre admite apenas basalto para pavimentar calçadas. Esta boca de lobo, isso aqui é curioso, pessoal, era um orientado meu de TCC e nós começaríamos a testar uma boca de lobo inovadora. E, infelizmente, o Pedro Petroli teve que abandonar o experimento dele. Ele estava junto comigo, acompanhando uma empresa que estava patrocinando o experimento, a empresa Ecotelhado, e com o advento da pandemia, a circulação foi interrompida, a empresa fechou as portas, a URGS fechou as portas e o experimento foi interrompido. Mas ele levou a bom termo o TCC, projetando, sem fazer o experimento que seria feito, analisando a capacidade de retenção de resíduos. Mas ele levou a bom termo o TCC. Esta era a boca de lobo original. Foram retiradas estas 4 placas de concreto, ou apenas duas, estas duas mais próximas do meio-fio. E ali em cima se colocou esta envoltória. E vejam, dá para ver ali, que aquelas placas de concreto não foram recolocadas. Este módulo de madeira sintética aqui tem uma cobertura verde. Cada vez que chove, fica água retida para, durante 2 semanas, alimentar estas plantas. Aqui agora uma vista a partir do leito carroçável da rua. Agora vamos ver do passeio em direção à rua. Aqui foram retiradas estas placas plásticas para mostrar o interior. E agora aqui eu meti a cabeça pelo vão, apontei a câmera para baixo e, a uns 80 centímetros abaixo do nível do passeio, tinha uma estrutura plástica para reter detritos. Esta estrutura seria substituída. Ela era inadequada porque observem, comparando-se o tamanho das folhas, que o orifício para a passagem da água é muito menor. Então, nas armadilhas, nós não buscaríamos, e no experimento, no projeto executivo que o Pedro fez, ele trabalhou com aberturas bem maiores, folhas que passem, pequenos detritos que passem, não vão comprometer a operacionalidade, as condições operacionais das tubulações de drenagem. O que interessa, e que o Pedro teve de atenções na armadilha dele, foi barrar sólidos como garrafas PET, como bolsas plásticas de resíduos, bolsas plásticas de supermercados. Então ele projetou 2 plataformas com barramentos metálicos cruzados, um barramento num sentido e o outro no sentido transversal. Então a armadilha dele vai ser agora construída e eu vou talvez disponibilizar o projeto executivo da armadilha no Moodle. Ela vai ser construída e submetida a testes. Serão largados resíduos pesados, classificados, e a partir de uma torre, um castelo d'água construído para isto, vai se lançar um fluxo d'água numa sarjeta que vai ser construída dentro do espaço da empresa Ecotelhado, certo? E lá nós testaremos, ao final de cada descarga, qual foi a efetividade da armadilha projetada pelo Pedro Petroli para reter resíduos sólidos. Vamos ver casos. Isto aqui é do bairro
Esqueci, é uma perpendicular da rua, acho que é na Bagé isso aqui, não tenho certeza. Já me foge a memória quando eu fiz a foto, já faz 10 anos. Então, aqui era uma rua com paralelepípedos, pedras desse tipo. Progresso, asfalto em cima do paralelepípedo. Aqui, quem executou a obra teve uma atenção, fez aquele rebaixo. Não foi muito feliz ao fazer o rebaixo, porque vejam que aqui se nota aquela abertura vertical com a altura H minúsculo que nós consideramos. Mas aqui, o pavimento colocado sobre o paralelepípedo fechou. Nós não observamos aquela altura H. Esta boca de lobo ficou com a capacidade de engolimento comprometida. A mesma boca de lobo, vista agora de um outro ângulo, onde nós observamos claramente a depressão. Então vejam, uma água que vem escoando. Eu tenho vídeos mostrando bocas de lobo em situações de chuva. Às vezes eu faço a gravação para mostrar como que a água é convidada e aceita o convite para ingressar aqui, desde que não haja o indesejável entupimento. Seguindo. Aqui, ó. Aqui se colocou paralelepípedo, mesmo bairro ainda, Porto Alegre. Perto da segunda perimetral, uma perpendicular. Acho que é perto da Praça da Encol, por ali. Bem, então aqui, ó, mais uma vez. Esta altura H é padronizada pelo caderno de drenagem de Porto Alegre. Em seguida, nós veremos imagens desse caderno. Caderno de drenagem. Então, o paralelepípedo já obstruiu essa altura H. Aqui ainda ficou parcialmente livre. E vejam que aqui a pedra ela tem uma lombada, ela está estrangulando a boca de lobo. A boca está sendo fechada. E vamos imaginar o que vai acontecer se vier asfalto aqui. Ah, olhem aqui, ó. Já tem asfalto aqui, ó. Mas, felizmente, o pessoal que estava operando a colocação do asfalto se deu conta aí, não sei se fez a disciplina que vocês estão fazendo, e disseram uns para os outros, olha, se nós colocarmos o asfalto aqui, como é que fica a boca de lobo? Então, ficou essa mancha sem receber o nobre pavimento asfáltico. Aqui, na página 8, nós fizemos um exercício e nele nós dimensionamos bocas de lobo de meio fio, certo? No item solução A. Quem quiser olhar a página de 8. Então, lá nós vimos que nós, considerando uma altura H, considerando uma vazão de projeto, nós precisaríamos, se não me engano, 1,78 m da boca de lobo de largura para, com aquela altura H, precisaríamos de 1,78 m de extensão. Mas as bocas de lobo em Porto Alegre não passam da dimensão padrão. Então, lá está dito, na página 8, adotaram-se duas bocas de lobo para que juntas tenham o dimensional L que foi explicitado nos cálculos, certo? Às vezes, nós temos 3 bocas de lobo. Eu já vi até 5 bocas de lobo bem na entrada de um quartel que tem na Avenida Bento Gonçalves. Lá tem 5 módulos de boca de lobo lado a lado. Aqui, uma outra funcionalidade da boca de lobo, utilizada às vezes por quem faz manutenção em condomínios de manhã cedo para ter a calçada limpa, tem aquela urbanização, árvores, e as folhas caem, principalmente no outono. Alguns destes funcionários condominiais
às vezes, varre da calçada para a sarjeta e da sarjeta varre para a boca. Aqui, mais 2 módulos de boca de lobo. Então vejam aqui, ó. Aqui foi colocado o asfalto em cima do paralelepípedo. Mas aqui eles removeram paralelepípedos, provavelmente 2 paralelepípedos numa faixa, e com cimento areia forte criaram aqueles 3 planos inclinados. A água vem e aqui um plano inclinado. Se a água chegar por aqui, outro plano. E por aqui, a água que vem escorrendo se precipita. Dá para sentir como é forte este convite. Se a água estiver fluindo toda neste sentido, de cima para baixo, esse plano aqui, ele tem uma inclinação suave e ele é mais extenso. E este plano, ele tem uma inclinação bem mais acentuada e olhando em planta ele é mais curto. Este detalhe vocês podem observar na figura 8.9 das notas de aula. Aqui, visto no aspecto macro, a mesma imagem de antes, agora olhando quase que paralelamente ao meio-fio. Como é forte esse apelo, e vejam aqui que o musgo que cresce é sinal de que a água se faz presente por aqui. E a água que fica acumulada ali no fundo, ela vai evaporando, então cria essas condições favoráveis para a proliferação desse musgo. Isso aqui não foi feito em Porto Alegre. Essas imagens eu registrei em São Lourenço ou Camaquã, certo? Aonde aqui era uma rua de chão batido, terra. Veio o progresso, não ainda o asfalto, mas o paralelepípedo acabou de ser colocado. Então vejam, coitadinha da boca de lobo, como é que está. Agora aqui, certo? Imaginem o dia que chegar o asfalto. Bom, vamos seguir apreciando detalhes destas desatenções. Aqui deveria ter sido escavado o pavimento de terra e gerada aquela depressão pela deposição de paralelepípedos em cima. E pelo menos nesta zona fronteiriça às bocas de lobo, os paralelepípedos deveriam receber um revestimento de cimento e areia forte, porque a água, ao entrar nas bocas de lobo, vai carreando a areia que faz o intertravamento dos blocos, vai erodindo o terreno. Da figura anterior, se derem um zoom aí, vocês poderão ver o quanto resultou em aberto do vão da boca de lobo original. Caiu aqui um fone de ouvido, desculpe pelo ruído. A boca de lobo, nós devemos considerar para ingresso das águas apenas a abertura de forma retangular. Isto aqui é uma emergência para que a parte principal fique obstruída. Em última instância, aqui fique uma rota de fuga para a água. Mas aqui, a rota de fuga acabou sendo a solução padrão adotada. As desatenções não pararam por aqui nesse município. Vamos adiante. Vejam o tamanho da caneta para dar uma ideia, né? Aqui eu anotei até o nome do boteco ali para me localizar. Brechó Três Passos. Bom, uma placa de concreto que, se erguida, aqui tem uma caixa de alvenaria, certo? E lá no fundo desta caixa deve ter aquela tubulação que, por norma, para retirar as águas que são descarregadas aqui, lá no fundo da caixa a tubulação deve ter
300 milímetros como mínimo, 30 centímetros de diâmetro. Bem, eu, já que estava com algum tempo disponível, eu levantei esta placa de concreto. Eu quis ver se a tubulação lá no fundo da caixa seria de 300 milímetros, porque o morador da casa me relatava que chuvas fracas alagavam a rua. E a água subia no passeio e ingressava no terreno dele. Bom, abri a placa. Vamos ver o que apareceu. Isto aqui é o fundo da caixa. Eu meti a cabeça lá para dentro, coloquei a trena. Esse tubo aqui era um tubo de 10 centímetros de diâmetro. É o tubo que pega a descarga de um vaso sanitário. E vejam o grau de obstrução dele. Eu botei 50%, 50% ou pouco mais, e aqui na boca, lá para dentro deve estar mais obstruído ainda. Então está explicado por que em chuvas médias a rua ficava alagada, subia no meio-fio e invadia o terreno da casa. Vamos agora ver, e eu digo ver porque daqui em diante eu não vou sonorizar os slides restantes, que são muitos. Aqui, em sequência a este slide, vocês verão imagens do caderno de drenagem pluvial de Porto Alegre. Se quiserem apreciar todo, aqui vai o link. Ou façam um download. Façam um download. Eu peguei este link da Prefeitura Municipal de Porto Alegre. Então, daqui em diante, se vocês simplesmente não fizerem nada, a cada 10 segundos, no máximo, os slides vão se sucedendo, vão rolando. Se vocês acharem um interessante, querem ver algum detalhe, deem um stop e a apresentação se detém. Quando acharem por bem, liberem e a cada 10 segundos, mais ou menos, os slides vão se sucedendo sucessivamente. Então aqui fica o link para quem quiser ver detalhes do caderno de drenagem de Porto Alegre, que agora veremos algumas imagens. Aqui uma boca de lobo. Então aqui o passeio, a via pública, e aqui tem uma grelha que ela é articulada. Não é nada comum nós encontrarmos isto. Então, esta grelha articulada permite erguê-la para retirar resíduos que estariam aqui direcionando para uma galeria pluvial. Então, aqui detalhes construtivos diversos. E sempre esse caderno de drenagem foi muito bem feito, que ele apresenta gravuras 3D coloridas que facilitam o entendimento. Aqui uma grelha de ferro, então vejam vocês que o vão para a passagem da água é apenas uma pequena parcela da envoltória desta grelha que fica em posição horizontal. Quando adotamos soluções desta, é comum que a gente coloque mais do que uma grelha lado a lado para que nós tenhamos uma capacidade de engolimento razoável. Ainda mais que esse tipo de grelha, como foi apresentado numa tabela, ela é muito suscetível a obstruções por plásticos, principalmente. Aqui detalhes construtivos com dimensionais que eu referi. Porto Alegre tem um padrão para esta grelha em pré-moldado de concreto armado, certo? Então, as aberturas, assim como a envoltória geral, como cada abertura é padronizada. 20 centímetros aqui deve ser esta extensão.
Detalhe da confluência de tubulações em uma caixa. Isto aqui seria uma caixa pluvial lá na via pública. E aqui teria uma tampa para inspeção. Então, o fluxo das águas deve ocorrer de forma não frontal. Um fluxo não pode se chocar frontalmente com o outro. Então, no fundo da caixa, aqui visto em planta, nós temos calhas que unificam as vazões para que tenham já um sentido definido de busca da tubulação de saída. Um poço de visita, este seria o nível da via pública, aonde circulam automóveis. Então aqui vai uma tampa de ferro fundido com 60 ou 80 centímetros, e depois nós temos estes cones que fazem o aumento do diâmetro de 60 para 80, de 80 centímetros para 1 metro, para que tenhamos um dimensional que foi, digamos, especificado pelo projetista. E aqui aquelas figuras 3D explodidas para que nós possamos ver o interior. Então vejam ali que nós temos uma calha para que as águas tenham um sentido definido de escoamento. Mais uma figura 3D. Então nós vemos aqui a sarjeta por onde a água se aproximaria, cairia na caixa, e a caixa tem a tubulação de 30 centímetros de saída. E por aí, não comentarei mais. Eu disse que eu ia não colocar áudio. Então, fico por aqui, certo? E vocês poderão seguir aí a apresentação. Vou parar aqui a gravação. Repito, os slides daqui até o fim não estão sonorizados. Até!